O começo de agosto parecia um filme de terror nos mercados globais. Medo de recessão nos Estados Unidos, alta de juros no Banco Central do Japão, tensões geopolíticas, temporada de resultado, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A grande dúvida: há razão justificada para tanta histeria? É isso que eu vou querer explorar no vídeo de hoje. Meu nome é Matheus, eu sou um dos estrategistas aqui da Empíricos e quero conversar um pouquinho sobre todo esse estresse que observamos ao longo dos últimos dias, que promete estar sendo pacificado, ainda que timidamente, mas que pode voltar a nos atormentar ao longo do segundo semestre de 2024. Então, vamos junto, que eu prometo abordar todos os temas que estão realmente me incomodando e outros que eu acredito serem mais espuma do que qualquer outra coisa. Se a gente observar bem o começo de agosto, pessoal, tivemos alguns temas que provocaram essa grande realização de segunda-feira, em especial a pior segunda-feira no mercado japonês desde a década de 80. Isso, claro, se espraiou para os mercados globais, inclusive no Brasil, que não caiu com tanta amplitude, mas ainda assim caiu. Logo na sequência, nos pregões subsequentes, tivemos uma recuperação desse mercado que tanto sofreu na sequência, mostrando que, de fato, houve um exagero, mas a reação de segunda-feira realmente preocupou, pela sua amplitude, por como ela se espalhou pelo mercado, e de certa forma a gente pode observar uma tempestade perfeita. Por quê? Porque tivemos uma série de fatores que juntos acabaram justificando o movimento de venda. Alguns investidores já procuravam faz tempo o motivo para vender suas posições, porque o mercado americano tinha subido demais, porque os valuations estavam esticados. Enfim, todo mundo queria um motivo para vender. E encontraram. Quais eram eles? Eu vou elencá-los e depois explicá-los. O primeiro deles é esse risco de recessão nos Estados Unidos. O segundo, alta dos juros no Japão, um país que viveu por muito tempo com juro negativo, tinha terminado recentemente com esse juro negativo e agora jogou ele para um patamar positivo. Ah, mas foi muito pouco, foi uma variação marginal. Pois é, mas o iene, a moeda do Japão, é considerada uma moeda de funding. O que é isso? É uma moeda de financiamento para você fazer outras operações, para se alavancar, inclusive no que nós chamamos de carry trade, mas eu já vou explicar mais sobre isso. Além desses dois motivos, estamos no meio de uma temporada de resultados no mundo inteiro, mas em especial nos Estados Unidos, que tem balançado bastante o mercado e frustrou um pouquinho as expectativas dos grandes nomes do primeiro semestre do ano, as grandes empresas de tecnologia. Então, uma temporada de resultados bagunçada e, por último, mas não menos importante, escalada de tensões geopolíticas no Oriente Médio. Tudo isso se somou e acabou provocando uma belíssima justificativa para a realização de posições. Esse grande ajuste que promete voltar a acontecer, talvez não com a mesma intensidade, já deixo bem claro, mas voltar a acontecer ao longo do ano, na segunda-feira. E, de certa forma, o que a gente pode explorar de cada um desses temas? Em primeiro lugar, recessão nos Estados Unidos. Por que o pessoal está com tanto medo? Não é de hoje que nós temos observado o mercado americano normalizando. Esse mercado americano normalizando já era algo esperado, era algo desejado, porque o pessoal quer que o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, corte juros, mas que estava demorando demais para ter os sinais mais claros, né, de que, de fato, havia uma normalização saudável na economia americana. Quando esses sinais finalmente apareceram, o pessoal exagerou na dose. Ficou muito ansioso, o mercado muito imediatista e correu. Na dúvida, o pessoal vendeu. Ao invés de ser sóbrio, moderado, calmo, acabou vendendo, provocando mais volatilidade ainda. Isso não vem de agora. Desde julho, a gente já tem observado movimentos de realização no mercado americano. Mas, antes, a justificativa era outra. O motivo era a rotação setorial. O que é isso? Se no primeiro semestre os grandes nomes eram as empresas de tecnologia, agora elas ficaram caras demais. E outros setores, em especial os tradicionais e descontados em termos de valuation, ficaram para trás. Então você migra os recursos desses nomes de tecnologia que ficaram esticados, em especial as Magnificent Seven, as 7 magníficas, joga eles para a economia tradicional. Destaque aqui, pode ser positivo para mercados emergentes, inclusive para o Brasil, porque é uma economia mais tradicional no mercado listado, e também está muito descontado. Fecho parênteses, voltamos. Então o mercado já vinha procurando motivos para justificar, e agora,
com novos dados de atividade econômica, em especial o relatório de emprego do mês de julho, acabou ficando com medo demais. Pô, tá desacelerando muito, pode entrar numa recessão. Então o medo de recessão, que lá atrás era bem vivo e tinha sido diluído ao longo do tempo, voltou. Eu já adianto, eu não acredito neste momento que os Estados Unidos vão entrar em uma recessão. Eu posso estar errado? Eu posso estar errado. Mas se observarmos bem, tem dois motivos aqui que me impedem de acreditar de que de fato estamos entrando em uma recessão. Em primeiro lugar, se observarmos as projeções do Fed de Atlanta, né, o Federal Reserve de Atlanta, porque nos Estados Unidos o Banco Central tem bancos centrais regionais. Se a gente observar o Federal Reserve de Atlanta, ele já tem projetado para esse trimestre um PIB de crescimento anualizado de 2,9%. Isso é revisado periodicamente, até muito rapidamente, mas ainda assim é muita atividade. Em segundo lugar, o relatório de emprego está poluído. Muitas pessoas têm justificado o motivo de recessão com algo chamado a regra de Sun. O que é a regra de Sun? A regra de Sun ele compara média móvel de taxa de desemprego de 3 meses, ou seja, uma média móvel de 3 meses da taxa de desemprego, com o menor patamar em 12 meses. Se você passa de 0,5 ponto percentual da mínima nessa média móvel, significa que você está entrando numa recessão. Isso foi ativado no arredondamento no último relatório de emprego nos Estados Unidos. Só que a própria Claudia Sun, que dá nome à regra, falou que os dados de emprego nos Estados Unidos depois da pandemia estão poluídos. Em especial esse dado de julho, que veio muito poluído por conta dos efeitos do furacão Beryl, que passou por lá e afetou o mercado de trabalho. Ou seja, o grande motivo, gatilho para a realização do ponto de vista de recessão, medo de recessão nos Estados Unidos, não necessariamente se confirmará. Em outras palavras, eu entendo que a economia esteja normalizando nos Estados Unidos. Isso é bom para corte de juros, mas não acredito numa recessão. O pessoal está muito ansioso esperando o corte de juros e colocando vários cortes de juros. Eu acho que eles virão. Um em setembro, talvez outro em dezembro e quem sabe até um ali no meio do caminho em novembro. Difícil porque tem eleição, mas é possível. Tudo depende dos dados até lá. Mas não precisa de exagero, até mesmo porque se o Fed exagerar, ele vai passar uma percepção equivocada para o mercado. Vai gerar um desespero por parte dos agentes, que estão totalmente prontos para ficarem desesperados, como a reação de segunda-feira provou. Então, resolvida a questão da recessão dos Estados Unidos, que o mercado teve medo, vamos passar para a próxima, que é a taxa de juros no Japão. O Japão está muito atrasado na política monetária. Os principais bancos centrais do mundo, nós chamamos de G4, Banco Central do Japão, do Reino Unido, da zona do euro e dos Estados Unidos. Todos esses bancos, com exceção do Japão, já estão descendo juros depois de terem subido de 2022 para 2023. O Japão começou a subir agora, recentemente, e foi para o positivo só agora. Foi um passo importante porque marcou o fim da política de juros ultra flexível que o Japão exerce há muito tempo, né? E que provocou uma economia de funding, né, em termos de moeda, para o resto do mundo. De certa forma, tinha muita posição alavancada no iene que está sendo desmontada. Porque você financia pelo iene, compra, vende, né, e compra outras coisas. Tanto em ações de tecnologia no Japão, ações de tecnologia nos Estados Unidos e moedas emergentes para pegar o diferencial de juros. É o que a gente chama de carry trade. Se o iene valoriza por conta de expectativa de juro mais alto, você tem que desmontar essas posições e acaba provocando um movimento de venda. Então é um movimento muito técnico que está se normalizando já. Ainda deve ter mais carry trade sendo desmontado, ainda tem mais alavancagem para ser desmontado ao longo dos próximos meses. Mas provavelmente, depois desse choque inicial, vai ser um processo mais gradual e lento, mais saudável, portanto, né? E não muito ansioso, muito afobado. Isso é um processo que já está há muito tempo para se acontecer e seria natural que acontecesse. Agora, um ponto de destaque, o próprio vice-presidente do BOJ, que é o Bank of Japan, Banco Central do Japão, falou que assim, ele não vai continuar subindo juros se o mercado estiver estressado. Isso já tranquilizou ainda mais os investidores, porque assim, por mais que o Banco Central do Japão suba juros, 2 pontos. Primeiro, ele vai fazer de maneira gradual e segundo, ainda está muito baixo. De fato, muda um pouco o patamar, porque tinha muito dinheiro sendo utilizado em juro zero ou juro negativo em certo momento no passado para financiar outras posições compradas. Então vai mudar um pouquinho essa dinâmica, mas nada que destrua toda a economia. E até mesmo porque se ele fizer de maneira bem gradual, como o vice-presidente do BOJ falou, não vai atrapalhar tanto e não vai ser motivo de tanta realização como a gente viu. Resolvido esses 2 pontos, a gente chega na questão da temporada de resultados. Esse sim, um pouco preocupante, mas nada que não seja solucionado. O principal problema aqui não é nem que os resultados estão ruins, mas 2 pontos. Primeiro,
as expectativas estavam muito altas com eles. E segundo, o CAPEX, para dar suporte à capacidade computacional para a inteligência artificial generativa que as empresas de tecnologia têm feito, é muito grande, crescente e promete demorar mais tempo para ter resultados. Isso frustra os investidores. E claro que eles realizam também. Não acredito que é o fim do mundo, ainda acredito que as empresas de tecnologia têm bastante espaço, mas existe aqui um motivo para a gente entender que talvez nesse segundo semestre a tese de rotação setorial para teses tradicionais e mais associadas a teses descontadas que ficaram para trás, seja o grande veículo de bons retornos. Isso não descarta bons retornos em tecnologia, ressalto aqui. Mas ainda assim mostra que existe espaço para outros nomes. E por fim, a gente tem as tensões geopolíticas. Aqui não tem muito como a gente fugir. A gente é mais passageiro, né? E aqui todo mundo tem acompanhado a escalada de tensões no Oriente Médio, com a chance de escalada para outros países, a guerra que antes era localizada, pontual, entre Israel e o Hamas, especificamente, depois dos atentados terroristas de outubro do ano passado, e a chance de escalada envolvendo o Líbano, envolvendo o Irã, e daí podendo impactar o mercado de petróleo, caso o Estreito de Hormuz, que é a jugular do mundo, seja afetado, né? Mais de 30% da oferta global de petróleo passa pelo Estreito de Hormuz, e se tiver sanções por parte do Irã ou de outros, né, players, como tem acontecido, por exemplo, uma proxy iraniana no canal de Suez, né, os Houthis no Iêmen, tem provocado uma disrupção na cadeia logística, que em vez de passar no canal de Suez, agora tem que dobrar a África. Bem, em outras palavras, é um ponto de atenção e acabou se somando aos demais fatores. Francamente, eu acho difícil ter uma escalada. É muito problemático a gente projetar não haver escalada. A gente só pode se proteger com caixa no Brasil e no exterior, moeda forte, posições em petróleo, posições em metais preciosos e até em criptomoedas, que no primeiro momento a correlação vai para 1, então tudo cai, como aconteceu na segunda-feira, depois as coisas se normalizam. Então, esse vídeo era para mostrar que os pontos que acabaram sendo usados como justificativa na realização que teve, no final do dia eles são debeláveis, eles não são verdades absolutas e que parte dessa correção se deu por ansiedade dos investidores. Então, qualquer movimento que nós tenhamos que fazer agora terá que ser moderadamente, né, com o pé no chão, sem ansiedade, sem afobação. Se a gente tomar decisão com base na emoção, né, sem considerar todo o processo que foi utilizado anteriormente para alocação de recursos, estruturação de carteiras, a gente vai estar tomando uma decisão irresponsável. E é isso que eu quero evitar que você faça, né, nos seus investimentos. Eu espero que essa mensagem tenha ficado claro. Portanto, não acredito que estamos entrando em recessão. Acredito que sim, que a gente possa estar entrando em um momento de queda de juros nos países centrais, nos Estados Unidos, zona do euro, Reino Unido. A alta dos juros do Japão não é o fim do mundo. É um movimento que eles estavam há muito tempo para fazer e provavelmente vai ser muito mais gradual, se é que vai continuar na mesma velocidade que o pessoal estava temendo anteriormente. Temporada de resultados deve provar que a rotação setorial vai continuar acontecendo nos próximos meses, talvez não com a mesma intensidade que a gente viu na segunda metade de julho, mas é um tema importante, ou seja, teses tradicionais, teses ligadas a valuations descontados. O Brasil podendo ser um grande campeão, porque sofreu muito no primeiro semestre com a fuga de capitais, poderia ter um movimento contrário com a queda dos juros e rotação setorial. E tensões geopolíticas, a gente tem que se proteger da maneira que for possível. Não sabemos projetar se haverá uma escalada do conflito ou não. É difícil porque tem muito dinheiro em jogo, né? E parece ser mais megafone, como foi desde outubro até agora, mas sempre tem esse risco de envolvimento de outros países da região, né, num conflito mais amplo. Isso é um problema e para isso a gente tem que se proteger. Como? Metais preciosos na carteira, posições em petróleo, posição grande em caixa, em moeda forte, deveria dar uma equilibrada, hedges, né? Porque, como eu falei, no primeiro momento a correlação vai para 1. O que eu quero dizer com isso? As coisas vão para o mesmo lugar, corrigindo, como aconteceu na segunda-feira. E depois se normaliza. E normalmente na normalização os hedges costumam, os retornos costumam privilegiar carteiras dotadas de hedge, né, dessas proteções. Eu espero que a mensagem tenha ficado claro, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, curta, comente, fale outros temas para a gente conversar aqui, né? Compartilhe com seus amigos este vídeo, se for do interesse deles, e a gente se vê em outra oportunidade. Até mais, pessoal!